Olá pessoal, tudo bem? Este é o nosso grupo para o trabalho de TCD. Nele a gente vai estar abordando o tema que é o 5G, né? A quinta geração de celulares e também LTE e outros. Este nosso grupo ele é composto por mim, que está na voz, que é o Rafael PR, Ana Cristina, Igor Faria, Davi Porto, Vitor Dias, Rafaela Guimarães. Vamos começar com uma breve introdução. Em nosso trabalho, iremos falar sobre a tecnologia da próxima geração de redes de internet móvel, o 5G. O que o 5G pretende trazer são velocidades ainda mais rápidas de download e upload. As redes 4G mais rápidas, em média, têm uma velocidade de aproximadamente 45 megabytes. E o 5G consegue atingir uma velocidade de até 10 ou 20 vezes mais rápidas do que isso. Ela também trará uma cobertura muito mais ampla, com as conexões mantendo suas estabilidades. Trazem uma ideia principal de que você consiga conectar tudo ao seu redor, algo que ajudará em diversas empresas e também aos consumidores em suas atividades do seu dia a dia. Isso tornando as coisas mais fáceis e rápidas, como o acesso de informações constantemente, e abrangendo mais espaço e descobertas para a internet das coisas e dispositivos de IoT. Um exemplo disso é que você conecte o seu celular com carros, geladeiras, câmeras e outros eletrônicos, e tudo isso esteja conectado entre si. Especialistas apontam que o 5G permitirá que até mais de 1 milhão de aparelhos possam ser conectados por um espaço de 1 metro quadrado. Também vamos abordar aqui o padrão de comunicação LTE, um padrão usado para a tecnologia de redes móveis e uma infraestrutura utilizada para a distribuição de banda larga. Uma infraestrutura essa que é baseada no GCM, GSM e WCDMA. Na questão de objetivos, o objetivo dessa tecnologia é trazer uma maior velocidade de navegação e proporcionar downloads e uploads com a menor latência, ou no caso, tempo de reação, além de que poderá ter várias outras utilidades, como no caso já citado na introdução, o dispositivos de IoT, né, dando uma abrangência ainda maior para isso, e a conexão, né, internet das coisas, que é algo que pode ser muito proveitoso para o dia a dia de uma pessoa que precisa de um ambiente, um espaço de trabalho, né, que usa diversos dispositivos e ele vai poder estar conectando esses dispositivos entre si, entendeu? Com o meu telefone eu conecto no meu computador e às vezes se eu precisar fazer algo à distância no meu computador eu consigo pelo meu telefone ou algo assim pelo meu próprio carro, pelo meu próprio fone, às vezes conectado. E isso é uma coisa que todo ajuda demais no espaço de trabalho, entendeu? E não só isso, como também em casos de empresas que podem abranger ainda mais esse espaço e criando coisas talvez que a gente ainda nem pense, entendeu? Que irão permitir não só para o trabalho de seus funcionários, mas para que a empresa reduza gastos e tenha uma velocidade de produção ainda maior. Vamos falar um pouco agora também sobre a tecnologia de comunicação, né? Sobre o LTE, ou talvez LTE, porque vem do termo em inglês Long Term Evolution. Ela foi uma tecnologia que começou a ser mais vista a partir do 4G, porque é uma tecnologia que usada em dispositivos móveis para transmissão de dados e foi desenvolvida com uma base no GSM e WCDMA. A diferença do LTE para essas tecnologias citadas é que o LTE prioriza a transmissão de dados, enquanto as tecnologias antecessoras priorizavam o tráfego de voz, né? Você tem a partir do mais ou menos do 4G a criação de diversos aplicativos, diversas aplicações que necessitam desse tráfego de dados, entendeu? E não só mais o telefone ele passa a ser usado para diversas outras coisas e não só mais conversar com uma pessoa à distância, entendeu? Então, a partir do 3G você já começa a ter mensagens de texto e no 4G você tem uma abrangência muito maior disso. Com LTE priorizando o tráfego de dados, foi possível ter uma rede de dados mais rápida e estável. Com a invenção do LTE, as operadoras de telefonia tiveram que se adaptar, pois como não existia mais o tráfego de voz e sim de dados, então foi necessário pensar em soluções para que a rede suportasse ligações. Assim, as redes de telefonia chegaram a duas possibilidades que seriam fazer com que os dispositivos móveis usassem GSM WCDMA ou utilizar o voo LTE, que foi a possibilidade que surgiu depois que
permitia ao dispositivo móvel funcional normalmente em uma conexão 4G. Vamos falar também um pouco sobre cada geração aqui de celulares. Temos um G, né, que surgiu ali a partir de 1980. A primeira geração possibilitou que a conexão sem fio pudesse ser usada em dispositivos móveis. Porém, ela possuía muitas interferências, tornando as chamadas de voz péssimas, e ela tinha uma única função, a capacidade de fazer ligações. Mas mesmo assim, foi muito útil, pois permitia que você se comunicasse com outras pessoas a qualquer lugar do mundo. Algumas características da primeira geração são frequências de 800 MHz e 900 MHz, uma largura de banda de 10 MHz, uma tecnologia analógica e uma modulação de frequência FM, que é o modo de serviço, como já citado, somente voz. Uma má qualidade, inclusive, devido a várias interferências que ocorriam. E a vida útil desses telefones também eram muito fracas. Telefones celulares de grande porte não é conveniente para o transporte, menos segurança, entendeu? Você tem essa questão do grande porte, como vocês talvez já tenham visto, aqueles telefones enormes, né, popularmente chamados de tijolão, e também essa questão de uma menos segurança, porque as chamadas podem ser codificadas usando um debulador de FM. Era um número limitado de usuários e a cobertura de celular. O roaming não foi possível entre sistemas semelhantes. No 2G, que surgiu a partir de 1990, já é uma segunda geração. Além de conseguir uma melhora à qualidade de chamadas de voz, ele também conseguia enviar informações de texto, chamadas de Short Message Service, ou como falamos SMS. Ao final da segunda geração, já era possível baixar imagens e sons, claro que com limitações. Características também da segunda geração, né? Um sistema digital. Vemos a nova tecnologia para a época, que era o serviço de SMS, as mensagens via texto. Roaming já é possível, uma segurança melhorada, uma transmissão de voz criptografada, primeira internet com taxa de dados, que era algo em torno de 64 a 144 kbytes por segundo, menos recursos em dispositivos móveis e um número limitado de usuários, e a capacidade de hardware também limitava bastante isso. Você tinha aquela questão, o surgimento novo, então um hardware novo, ele sempre vai sair mais caro, e também porque ele vai estar escasso, é algo novo, nem todas as empresas fabricam. E aí com o tempo isso vai passando e vai ficando cada vez mais. Tipo assim, vão surgir novas tecnologias que vão ser mais caras. No exemplo aqui, nós estamos falando de 1990. O hardware que é usado nessa época hoje é considerado lixo eletrônico, por exemplo. A gente vai falar agora também sobre a questão do 3G. Ele surgiu ali por volta dos anos 2000 e foi a terceira geração que possibilitou a transformação de celulares em smartphones, né? Agora você não tem só os telefones para aquela questão de mandar uma mensagem ou só conversar com alguém, uma chamada de voz à distância. Você tem os telefones permitiram diversas aplicações, entendeu? E isso acabou se tornando uma questão muito importante e uma ferramenta necessária para algumas empresas, para algumas pessoas, porque dependem total do seu serviço ou do seu trabalho para poder de um telefone ali, entendeu? Porque para você ter o que o telefone talvez fornecia antes, você tinha que ter todo um computador, todo um aparato de periféricos e um hardware necessário para isso. E agora você tinha tudo isso, um computador, talvez um microcomputador na sua mão. E também aumentou uma transferência de dados maior, possibilitando agora a transmissão de vídeo em tempo real e o acesso a serviços de stream e muitas outras coisas que também foram inventadas durante esse tempo. Com o decorrer do tempo, né, pelo menos aqui no Brasil, ficou popularmente conhecido como 3,5G, que é porque teve tantas mudanças significativas que foi necessária uma criação, talvez de um nome para isso, né, para dizer esse 3,5G. Mas a classificação certa, todo esse processo ainda foi o 3G, ou terceira geração. Uma característica, né, da terceira geração foi uma maior taxa de dados, com velocidades de até 2 megabytes por segundo, uma maior segurança, um maior número de usuários e também uma maior cobertura. Um suporte para aplicativos móveis, uma geolocalização e mapas, melhor navegação na web, enviar e receber mensagens de e-mail maiores, web de alta velocidade, mais segurança, videoconferência, jogos 3D
streaming de TV, TV móvel, chamadas telefônicas, taxas para serviços e licenças 3G. Foi um desafio talvez concluir toda essa infraestrutura 3G e as demais em diante. Aqui tem uma citação na questão dos games 3D, é que antes você tinha, para poder ter esses jogos, você teria que comprar um console, né? Só simplesmente assim para poder jogar um jogo e ele de forma sozinho. Se você quisesse jogar com outra pessoa, você teria uma conexão no mesmo dispositivo, mas não é nada ali fora, tem tudo ali dentro desse mesmo hardware. Não teria uma conexão ou algo do tipo. A partir disso, a gente teve a questão de você agora poderia jogar online. A partir de onde você está, você conseguiria jogar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo por conta disso, dessa conexão que permitiu. Então você tem agora um. Antes você tinha essa dependência de consoles para poder jogar, e agora você consegue jogar esses jogos adaptados de uma forma para um hardware de PC, computador. Então, a partir disso, foi algo que possibilitou muito o que a gente tem hoje e a grandeza que são esses jogos multiplayer que a gente tem hoje. Que antes era. E os próprios consoles tiveram que se adaptar a isso e oferecer serviços para poder você poder jogar online. Agora falando do 4G, que surgiu ali mais ou menos em 2010, com os anos, passar dos anos, surgiu a quarta geração, que basicamente aumentou a transferência de dados por segundo, com uma velocidade de 100 megabytes por segundo. O que significou muito, comparado que na terceira você só conseguia ter 2 megabytes por segundo. Características da quarta geração foi uma taxa maior de dados, que é a questão que agora você tinha até 1 giga por segundo, uma maior segurança e mobilidade, uma latência reduzida para aplicativos de missão crítica, streaming de jogos de vídeo em alta definição, o voo LTE de voz sobre a rede LTE, uso de pacotes IP para voz, no caso. E aí você tem um problema que é hardware e infraestrutura caros, né? Porque você ele tem toda uma arquitetura montada para o 3G e a partir da chegada do 4G você tem que mudar todo esse hardware. E é uma coisa que também acontece no 5G, né? Porque você tem o início do 5G agora, mas são poucos os smartphones e dispositivos que conseguem suportar isso, porque a placa-mãe do dispositivo ela tem que ser toda voltada para suportar um chip que consegue suportar o 5G, o 4G no caso. E aí isso implica na questão do hardware ser caro, entendeu? Porque você tem toda essa nova mudança, todo esse aspecto novo, o que faz ficar bastante caro, porque algo antes, como a gente falou, os lá dos anos 90 hoje são considerados lixo eletrônico, entendeu? Então você precisa dessa essa nova. Então, a partir do dispositivo novo, ele com certeza vai ser caro. Os dispositivos móveis compatíveis com a tecnologia 4G necessária eram dispositivos de ponta na época, e no caso, dispositivos caros. E também houve uma ampla implantação de atualização, que são demoradas. E por fim, no 5G, a quinta geração ela está no seu início, né? Ela começou ali por volta de 2018, né? Com a China liderando as pesquisas e todos os avanços, né? Quem realmente está patenteando o 5G é a China, e ele está aqui, vão pôr ele numa média de 2020, né? E aí você consegue ver que uma sequência de a cada 10 anos a gente está tendo uma mudança da geração de telefones. A gente pode esperar dela uma velocidade de 1 GB e até 10 gigas por segundo, e com isso tudo tendo uma melhor conectividade. Características que ela vai oferecendo suporte maior para o www, alta velocidade, que isso a cada geração só aumenta, fornecer a transmissão ampla de dados em gigabytes agora, jornais e multimídia, transmissão de dados mais rápidas do que a geração anterior, suporte de multimídia interativa, voz, streaming de vídeo, internet e outros, muito mais eficazes. Carros autônomos e cidades inteligentes. Aqui entra naquela questão de você ter os smart, tudo mais smart, como né, citado pela questão do inglês. Você tem a Smart Home, por exemplo, que é tipo você conseguiria dentro da sua casa conectar, por exemplo, a fechadura da sua porta, as luzes, a sua televisão, até mesmo o aquecedor, entendeu? Ou, no caso, talvez um ar-condicionado, e tudo isso conectado, entendeu?
Você, com o simples seu telefone ali, você pode apagar suas luzes, controlar tudo isso, até mesmo a coloração das suas luzes, entendeu? E aí você não precisaria mais ter todos aqueles dispositivos analógicos que você teria que fazer um por um. Pode parecer talvez não muito estranho assim, mas a partir disso você simplesmente com um comando de voz ou algo do tipo, né? Você consegue controlar isso. Você já tem empresas trabalhando nisso, como a Alexa, faz toda essa conexão e você consegue conversar com ela, pedir para ela talvez tocar música, mudar qualquer coisa. O Google Home também. Então é um dispositivo que ficaria ali acoplado em um local estratégico e a partir disso, com algum simples comando que você dá para ele, ele faz tudo o que você precisa, entendeu? Como agendar serviços ou algo do tipo, marcar endereços, horários e ao mesmo tempo controlar toda a sua casa. Falando agora sobre a situação atual do 5G, né, e como estão seus avanços e a uniformidade dele ao redor do mundo. Vocês podem olhar aí no mapa que está aparecendo. Como podemos observar nele, há uma vasta diferença em algumas áreas da China, do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, porque já temos uma implementação comercial. Porém, em outras áreas, como o Brasil, ainda estamos só na fase de testes. Que testes foram feitos em outros países, se o 5G é seguro, e se ele realmente causa câncer, como as pessoas costumam falar por aí, né? Para a gente responder essa questão, primeiro a gente vai falar e entender e falar aqui sobre o que são as ondas eletromagnéticas e quais causam câncer e quais não, sejam a radiação ionizantes ou quais ondas eletromagnéticas não são ionizantes e quais não são ionizantes. Ondas eletromagnéticas são oscilações dos campos elétricos e magnético em forma de onda, transportam energia e podem ser transmitidas no vácuo. Uma minúscula parte dessas ondas podem ser captadas pelos nossos olhos. Essas frequências de onda é chamada de luz visível. Se encontra entre o infravermelho e o ultravioleta. A divisão feita acima é baseada na frequência de onda, mas que a frequência de onda, como todas as ondas eletromagnéticas, se propagam na velocidade da luz. Precisamos de alguma outra medida para diferenciá-las. Essa medida denominada frequência é a quantidade de oscilações de um tempo determinado intervalo de tempo. No sistema internacional, é medida em segundos e a frequência medida em hertz. Agora que já sabemos o que é uma onda eletromagnética e que ela é dividida em faixas de acordo com a sua frequência, vamos estabelecer algumas bases de comparação com alguns aparelhos que você já provavelmente deve ter aí na sua casa. O Wi-Fi ele opera em duas frequências diferentes, uma de 2,4 GHz e uma de 5 GHz. A frequência de 5 GHz é substancialmente mais rápida, só que ela não consegue ultrapassar obstáculos espessos, que nem paredes grossas. Dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth, eles estão na faixa ali de 2,4 GHz. Controle remoto opera na faixa do infravermelho. O 4G, 400 MHz, passando por 2,6 GHz e na tecnologia LTE pode chegar até 3,2 GHz. Você, exatamente. Nós também podemos emitir ondas eletromagnéticas no espectro do infravermelho, no caso, que devido ao calor do nosso corpo, inclusive a termômetro que utiliza um comprimento dessas ondas para identificar nossa temperatura. Finalmente, o que é radiação ionizante e em que frequência ela se encontra? A radiação ionizante é capaz de retirar elétrons de um átomo ou molécula. A faixa das ondas eletromagnéticas consideradas radiação ionizantes são somente aquelas que se encontram no final do espectro eletromagnético. De acordo com o FCC, órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considerando-se ionizantes qualquer radiação eletromagnética que transporte uma energia maior que 10 eV, electron-volts, cerca de 1,6 vezes 10 menos 18 joule, faixa acima do ultravioleta. Toda essa volta para finalmente chegarmos à frequência mais utilizada na tecnologia 5G, que se encontra em 3,2 GHz.
entre as frequências do seu modem Wi-Fi, pelo menos 1000 vezes menor que a frequência do seu monitor ou display do seu celular, ou de uma lâmpada da sua casa, além de ser a mesma frequência utilizada nas atuais redes LTE. É claro, está bem longe do ultravioleta. Outro argumento utilizado para defender que o 5G pode causar câncer é o seguinte: como a frequência vai ser supostamente maior, a quantidade e incidência de ondas eletromagnéticas seria maior. Precisaríamos de mais antenas, o que é verdade. Porém, algumas antenas 5G possuem uma tecnologia que se chama Deep Focus. Essa consistem em enviar mais ondas magnéticas apenas na direção que a demanda maior de utilização seja maior, onde se encontra um usuário ativo, não em 360 graus, como todas as de 4G operam. Além dessas frequências já ser amplamente utilizada em satélites militares, em milhares de testes feitos, não acho nenhuma evidência forte de que a tecnologia 5G causa câncer ou algum malefício à saúde humana. Claro que mais pesquisas devem ser feitas. E é basicamente isso a questão. Então acho que fica bem claro e evidente que o 5G não causa câncer. E qualquer outro argumento que possa ser feito em cima disso. Abordando um pouco ainda sobre a situação atual, eu acho que vale a pena citar que o Brasil ainda está passando pela parte de teste, né? Isso ficou bem claro. Mas já teve iniciativa da empresa Huawei, né, que planejava trazer isso, mas ainda não tem uma decisão final sobre isso. Porém, o presidente Jair Bolsonaro pretende banir a empresa como fornecedora da infraestrutura para o Brasil, o que é bem problemático e poderia atrasar. Isso se deve a alguns fatores, porque já temos esquemas de parcerias com o Japão e Estados Unidos, a qual o presidente acha que seria melhor. E no caso, a gente poderia ficar um pouco atrasado por esperar, já que a China é realmente quem está dominando essa e liderando essas pesquisas e avanços. Na questão de previsões e possíveis trabalhos que o 5G pode nos trazer, tem uma promessa de dar ainda mais velocidade de downloads e uploads, uma cobertura de conexões muito mais ampla, cobrindo um espaço muito maior e mesmo assim mantendo uma estabilidade melhor, né? Isso aí já acho que já ficou fato que vai trazer. A proposta de uso do melhor espectro de rádio para possibilitar que mais aparelhos acessem a internet móvel ao mesmo tempo. Ao ver de especialistas, como a gente disse, o 5G pode permitir que até 1 milhão de aparelhos se conectem no raio de 1 metro quadrado. A ideia de conectar tudo e todos os aparelhos eletrônicos, como celulares, carros, geladeiras, máquinas de lavar, câmeras de segurança, entre vários outros dispositivos. Segundo uma fala do Ian Fogg, da OpenSignal, empresa de análise de dados móveis, ele diz o seguinte, abre aspas, pensem em um óculos para realidade aumentada, realidade virtual móvel, vídeos com qualidade muito superior, a internet das coisas tornando as cidades mais inteligentes. Mas o que é realmente empolgante são todos os serviços novos que serão criados e que não podemos prever. Fecha aspas. Além das novas utilidades previstas, isso é de certa forma muito empolgante, porque com essa tecnologia é inimaginável talvez o que podemos criar com ela e tudo o que ela vai nos permitir, entendeu? E só o tempo vai poder nos dizer o que realmente podemos fazer com isso. Nossa questão de conclusão, acho que já é fato que o 5G ele vai trazer velocidades muito maiores e vai trazer também um alcance maior, mantendo uma estabilidade maior. E a questão é que ainda em muitos países, essa tecnologia ela nem chegou. E são poucos os que já têm avanços realmente significativos com essa tecnologia. Um dos objetivos principais, né, que eu disse, é conectar. E é super incrível você poder imaginar tudo que a gente talvez vai ser possível fazer com isso, que vai nos permitir, entendeu? Dando um jeito mais otimizado para a vida. A questão é que, por diversos motivos, existem várias controvérsias a respeito do assunto. É algo que precisa com certeza ser estudado
e que precisa ser mostrado de fato uma realidade para as pessoas e não deixar se basear novamente, como diversos assuntos se baseiam hoje, em fake news. E com certeza esse é uma tecnologia que só vai vir para somar na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então acho que todos a gente aguarda ansiosamente para que esses estudos realmente terminem e essas fases de testes, para que digamos que realmente estamos no 5G. Hoje já pode-se dizer que estamos no 5G, mas acho que com toda aquela certeza e com pessoas sabendo que não tem problemas de câncer e é realmente seguro usar o 5G. Então, esse foi o nosso trabalho sobre o 5G. Tivemos bastante trabalho para fazer ele, de todas as partes. Espero que vocês chegaram até aqui tenham gostado. Mais uma vez, obrigado. E aqui a gente vai deixar algumas referências para caso vocês tenham interesse em abranger alguma parte do assunto ou sobre o assunto em si mesmo. E é basicamente isso. Obrigado. Tchau, tchau.